Eu tenho várias experiências com pessoas religiosas. Olhe o povo da mente fraca. Porque eu digo, eu já fui evangélica, eu já fui. Mas eu sempre questionei. Eu digo, não, isso aqui tá errado. Não, mas você não pode questionar, você não pode nada. Oxe, e eu tenho juiz pra quê? Né? E eu tenho juiz pra quê, hein? Pra que eu tenho juízo? Não é pra pensar, não, é? É pra pensar, é pra questionar, é pra tudo, gatíssimo. Não é não? Aí pronto, aí o que a religião faz? Religião é pura ilusão. É igual que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado. É pra litorar na emenda. É. Pra deixar você só de tanga. É. Pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você. É? Até eu falei com o professor, eu disse assim, professor, até eu ainda acredito numa força do universo, tá? Agora, não esse Deus da Bíblia que se fala. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar pra ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Bom dia! 12 de janeiro de 2025, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série A Bíblia e o teólogo cristão adventista Rodrigo Silva. A Bíblia e o teólogo cristão adventista Rodrigo Silva. Esse, o 21º vídeo. 21 vídeos até agora, analisando trechos deste livro aqui, Maria Madalena, A Verdadeira História, publicado ano passado, 2024. Então vou trazer aqui mais um trecho de Rodrigo Silva. Antes de ir ao quadro, uma explicação aqui. O Rodrigo Silva, ele é cristão adventista. Logo, ele é um cristão fundamentalista. O que é um cristão fundamentalista? O adjetivo fundamentalista, será que é uma ofensa à pessoa? Não, de forma alguma. Cristão fundamentalista é aquele que propaga que a Bíblia é a palavra de um Deus entre vários deuses e que, por ser palavra de um Deus, a Bíblia não contém erros e nem contradições. Então, cristão fundamentalista, ele propaga essas ideias que nada tem a ver com a realidade. Entendeu? Então, Rodrigo Silva é um cristão fundamentalista. Ele propaga que a Bíblia é a palavra de Deus e que não contém erros e contradições. Vou aqui citar alguns cristãos aqui que foram fundamentalistas também. A minha referência maior é o Bart de Ehrman, um cristão que foi um cristão fundamentalista fervoroso. Bart de Ehrman, norte-americano, mora na Carolina do Norte, em Chapel Hill. O Bart de Ehrman é o teólogo que tem mais livros publicados aqui no Brasil. O Bart de Ehrman. Ele escreve para pessoas leigas e também para pessoas acadêmicas. O Bart de Ehrman é doutor em teologia, formado também em história. Ele é um especialista em cristianismo. E ele foi, da mesma forma que Rodrigo Silva, ele foi um cristão fundamentalista. Só que ele abandonou o cristianismo. Ele deixou de ser cristão depois de fazer doutorado em teologia. Veja bem, Bart de Ehrman, uma referência aí internacional, foi fundamentalista. Hoje ele não é mais cristão. Então ele sabe que a Bíblia não é um livro de um Deus e que a Bíblia contém muitos erros
e muitas contradições. Entendeu? Bart Ehrman é um exemplo. Outro aqui, o Juan Arias, também doutor em teologia, o espanhol Juan Arias. Ele também diz em seus livros que a Bíblia está repleta de erros e de contradições. Outro exemplo aqui no Brasil, Rubem Alves. Também Rubem Alves foi doutor em teologia, foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e abandonou o cristianismo. Então, em seus livros, Rubem Alves diz que a Bíblia não é a palavra de um Deus e que a Bíblia está repleta de erros e de contradições. Isso é uma realidade. Outro aqui, especialista em cristianismo, o John Dominic Crossan, o irlandês. Além de ser doutor em teologia, ele é arqueólogo, ele participa de escavações arqueológicas, já está com a idade já avançada, ele participou de escavações arqueológicas porque ele é um arqueólogo, o John Dominic Crossan, da linha católica. Então ele sabe que a Bíblia não é a palavra de um Deus e que a Bíblia contém erros e contradições. Entendeu? Outro exemplo, Robert Price. Robert Price, doutor em teologia, foi pastor evangélico nos Estados Unidos. Ele foi fundamentalista. Ele pregava que a Bíblia era a palavra de Deus e que não continha erros e contradições. Mudou o jogo. Hoje ele diz que a Bíblia não é a palavra de um Deus e que ela está repleta de erros, lendas e contradições. Entendeu? Então, para começar aqui nosso estudo, vou trazer um trecho aqui do Rodrigo Silva falando sobre ressurreição de Jesus. Entendeu? Então, se eu fosse aqui fazer uma série sobre ressurreição de Jesus, eu precisaria, para mostrar os erros e as contradições, eu precisaria fazer aqui no mínimo 500 vídeos, no mínimo. Mas eu vou me ater aqui ao texto do Rodrigo Silva, mostrando que a Bíblia está repleta de erros e de contradições. Explicado isso aí, gente? Então vamos agora aqui ao quadro. Muito bem, temos aí Rodrigo Silva. Vamos começar aqui na letra A. No livro Maria Madalena, a verdadeira história, na página 314, veja aí, ele escreve o que está aí. Vou ler apenas um trecho por enquanto. Ele diz: Mateus, capítulo 28, versículo 8, diz que elas correram para contar aos apóstolos o que viram, mas isso pode ter acontecido após se refazerem do susto mencionado por Marcos. Não seriam informações contraditórias. O choque que tiveram foi tão grande que seus relatos variavam nos detalhes. Para Lucas, contaram ter visto 2 anjos, não apenas um. Divergências assim não comprometem a historicidade do fato, pois é comum que testemunhos autênticos em experiências pós-traumáticas envolvam contradições periféricas. Muito bem, então veja aí em resumo, o que diz Rodrigo Silva acima. Veja abaixo aí, Rodrigo Silva, e aí o resumo do que está acima. Ele está dizendo aí, o Rodrigo Silva, que a ressurreição de Jesus, lá nos 4 evangelhos do Novo Testamento, é um fato histórico. Ele está dizendo que a ressurreição de Jesus realmente existiu, faz parte da história. Está dizendo também que essa ressurreição de Jesus está relatada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Entendeu? E como ele é um cristão fundamentalista, ele diz aí que não existem contradições entre esses relatos sobre a ressurreição de Jesus que estão nos 4 evangelhos. Não existe contradição. E ele diz também acima,
veja aí na chave, ele diz que em Mateus as mulheres disseram que viram apenas um anjo. Em Lucas, elas disseram que viram 2 anjos. E aí diz o Rodrigo Silva, elas erraram aí o número de anjinhos porque estavam assombradas, com muito medo, porque estavam sabendo que Jesus havia ressuscitado. E elas ficaram, coitadinhas, com muito medo. E aí elas se atrapalharam no número de anjos. Em Mateus, elas disseram que viram um anjo. E em Lucas, 2 anjinhos. A diferença aí. Uma divergência aí. Então, o Rodrigo Silva diz que essa diferença aí, em número de anjinhos, isso aí não compromete, não apaga a historicidade da ressurreição de Jesus. Entendeu? Ele diz que a expressão um anjo em Mateus e 2 anjos em Lucas é uma divergência, uma diferença. Só que essa diferença não elimina a verdade que Jesus realmente ressuscitou. Entendeu? Rodrigo Silva está completamente errado. E vamos explicar isso aqui. Entendeu? Ele está errado em tudo o que ele diz aí. Certinho? A ressurreição de Jesus nunca existiu. Não é fato, e muito menos fato histórico. Entendeu? Ela está repleta de contradições e também de divergências nos 4 evangelhos, porque ali não é reprodução de um fato. São lendas nos 4 evangelhos diferentes, contraditórias, divergentes, entendeu? Em cada evangelho, porque não é a reprodução de um fato que aconteceu realmente, entendeu? Então vamos explicar isso aqui no primeiro vídeo. Muito lá. Vamos lá. Veja aí no centro, a letra B de bola. A ressurreição de Jesus. Grave bem o que está aí. A ressurreição de Jesus. Veja aí o primeiro ponto colocado. Grave bem. Jamais alguém no planeta Terra ressuscitou. Entendeu? Jamais alguém no planeta Terra ressuscitou. Ressurreição não é coisa histórica. Grave bem. Ressurreição é uma invenção do homem e ela está em livros religiosos e não em livros históricos. Entendeu? Ressurreição de alguém está em livros religiosos, em filmes de terror e em livros de terror. Você encontra a ressurreição. Entendeu? Então, quando você estiver lendo um livro e ali estiver alguém ressuscitando, não é um livro histórico, é um livro religioso ou então de terror, ou então um filme de terror. Entendeu? Em livros religiosos, em filmes de terror, em livros de terror, você vê ressurreição. Mas na vida real, no mundo da realidade, não existe ressurreição. Então veja aí no centro. Jamais alguém ressuscitou, o primeiro ponto. O segundo ponto é uma lenda, uma criação de escritores. Entendeu? E o terceiro ponto, veja aí. Sua origem está nas escrituras hebraicas, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então, a ressurreição de Jesus, que aparece lá nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, essa ressurreição de Jesus, a origem dela, a ideia dela, está nas escrituras hebraicas, no Velho Testamento. Entendeu? Se você ler com atenção os 4 evangelhos do Novo Testamento, que é texto cristão, se você ler ali o que acontece com Jesus, que é criação de escritores, se você prestar bem atenção no que acontece com Jesus, é o que está escrito nas escrituras hebraicas, entendeu? Então,
os escritores cristãos foram colocaram em Jesus muitas coisas que estão no Velho Testamento, para dizerem ao povo daquela época que Jesus era a profecia, entre aspas, do que está no Velho Testamento. Então, coisas que estão no Velho Testamento foram empregadas pelos cristãos na pessoa de Jesus. Entendeu? E aí está, letra C, no centro, a ressurreição no Velho Testamento. Então, veja, vou dar exemplos aqui de que a ressurreição já fazia parte das escrituras hebraicas no Velho Testamento. Como já havia no Velho Testamento as lendas sobre ressurreição, então, quando surgiram os cristãos, 1000 anos depois, 10 séculos depois, quando surgiram os cristãos, eles viram a ressurreição no Velho Testamento e a empregaram também em Jesus. Entendeu? E aí está a origem, a ressurreição na Bíblia. Ela não começa com Jesus. Muito antes de Jesus vir ao mundo, já havia ressurreições no Velho Testamento. Criação também dos escritores hebraicos. Então, aí, 3 exemplos de ressurreição no Velho Testamento. Entendeu? Veja aí o primeiro. Eliseu, lá no Velho Testamento, Eliseu ressuscita, olha aí, ressurreição. Eliseu ressuscita o filho da mulher sunamita. Isso está em 2 Reis, capítulo 4. Depois do vídeo, leia por completo. Outro exemplo de ressurreição no Velho Testamento. Veja bem, nessa época aí, quando foi escrito isso aí, não existia sequer um cristão na terra. Os cristãos só apareceram depois de 10 séculos, 1000 anos. Viu aí? Então já havia ressurreição no Velho Testamento. Ela não começou no Novo Testamento com Jesus. Entendeu? Então veja aí o segundo exemplo. Um cadáver de um homem é ressuscitado quando encosta nos ossos de Eliseu. Outro exemplo de ressurreição na Bíblia, provando que a ressurreição não começou com Jesus e nem terminou com ele, porque isso fazia parte da imaginação do homem hebreu, entendeu? Então, esse cadáver aí, o Eliseu, faleceu nessa passagem bíblica, está em 2 Reis, capítulo 13. Eliseu faleceu, foi sepultado. Aí, depois de algum tempo, um cadáver de um homem foi jogado na cova onde estavam os ossos de Eliseu. Aí o cadáver do homem apenas tocou nos ossos de Eliseu. Veja a criatividade do escritor hebreu. Ele inventou isso aí. O cadáver encostou nos ossos de Eliseu e o cadáver ressuscitou. Viu aí o cadáver do homem? O homem ressuscitou, voltou a viver, saiu da cova, do túmulo, entendeu? Mais uma ressurreição no Velho Testamento, uma criação de escritores hebreus. Outro exemplo aí, Elias, veja aí. Elias ressuscita, veja bem, o filho da viúva de Sarepta. Isso está em 1 Reis, capítulo 17. Leia depois. Então você tem aí exemplos de ressurreição que já fazia parte dos textos imaginativos dos escritores hebreus no Velho Testamento. E aí, quando apareceram os cristãos, 10 séculos depois, eles viram ressurreição no Velho Testamento. E aí, eles colocaram também Jesus ressuscitando, entendeu? Empregaram a ressurreição a Jesus. Então, a ressurreição de Jesus foi uma cópia das ressurreições que já existiam nos textos do Velho Testamento. Entendeu? Muito bem. Aí na página 314, o Rodrigo Silva faz aí as afirmações. Vamos analisar aqui agora. Depois vou fazer o segundo vídeo trazendo aqui
mais 2 evangelhos, não é? Aí eu coloquei Mateus e Lucas, porque ele se refere a Mateus e Lucas aqui. Só que faltaram aí os evangelhos de Marcos e João. Vou trazê-los com o mesmo texto do Rodrigo Silva no próximo vídeo. Então veja, vamos aí trazer Mateus e Lucas, porque o Rodrigo Silva faz aí a referência aos dois. Então vamos lá. Veja aí, o Rodrigo Silva diz, na página 314, não é? Ele diz aí que as mulheres, veja bem, em Mateus e Lucas, ele diz que as mulheres correram para contar aos apóstolos o que viram. E ele diz que elas estavam com muito medo, não é? Assombradas, porque haviam tido a informação de que Jesus havia ressuscitado. E elas estavam muito nervosas, as mulheres, veja bem. E ele diz aí que em Mateus, as mulheres alegaram que viram um anjo apenas, em Mateus. E que em Lucas, elas alegaram ter visto 2 anjos, e não apenas um. E ele diz que isso aí é uma divergência que não compromete a história, ou seja, não elimina que Jesus realmente ressuscitou e que elas erraram no número de anjinhos porque elas estavam nervosas. Isso aí é para você rir muito, mas vamos explicar isso aqui agora. O Rodrigo Silva traz aí, dizendo que em Mateus elas viram um anjo, em Lucas 2. Ele traz aí uma coisa bem simplesinha, com divergência, que é muito menos grave do que o que eu vou explicar aqui. Então vamos lá. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, você tem ali nos evangelhos a ressurreição de Jesus, e tudo diferente. Tudo diferente e com contradições e divergências graves. Isso mostra o quê? Que os relatos sobre a ressurreição de Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João, não são relatos de um fato ocorrido, são lendas sobre a ressurreição de Jesus. Jesus, na verdade, não ressuscitou, como também o filho da mulher sunamita não foi ressuscitado por Eliseu, como também o cadáver de um homem não foi ressuscitado quando encostou nos ossos de Eliseu, como também o filho da viúva de Sarepta não foi ressuscitado por Elias. Tudo isso é criação dos escritores hebreus. Entendeu? Jesus nunca ressuscitou também. Uma imitação das ressurreições do Velho Testamento. Então, vamos aí trazer Mateus e Lucas. E grave bem, nos 4 evangelhos, tudo diferente. Os relatos diferentes. Então aí vamos trazer Mateus e Lucas. Mateus, vamos aí à direita, letra D de dado. Mateus capítulo 28. Depois do vídeo, por favor, leia a Bíblia. Se você não ler, você estará aflito. Leia a Bíblia. Então veja, Mateus capítulo 28 é a ressurreição de Jesus em Mateus. E depois a letra E, Lucas, a ressurreição de Jesus também, no capítulo 24 de Lucas. Leia os dois. Pois bem, ali são muitas contradições e muitas divergências. Então vamos aqui só para você ter uma ideia. Vamos aqui primeiro pegar Mateus, capítulo 28. Ali em Mateus, veja logo a primeira diferença. Em Mateus, 2 mulheres, apenas 2, vão ao túmulo de Jesus. Jesus foi sepultado, numa sexta-feira foi sepultado, e elas foram domingo pela manhã ao túmulo de Jesus, 2 mulheres. E aí estão, Maria Madalena e outra Maria. Essas 2 aí foram ao túmulo de Jesus. Em Mateus está dito que houve um terremoto, veja aí, e havia guardas ali vigiando o túmulo, para que ninguém levasse o corpo de Jesus, dizendo que ele havia ressuscitado. E havia guardas ali vigiando o túmulo. Por favor, não ria,
que isso aqui é coisa séria. Você fica rindo aí, atrapalha a minha explicação aqui. Então vamos lá. Em Mateus, essas duas mulheres, Maria Madalena e outra Maria apenas. Em Mateus, as duas mulheres são informadas, ou melhor dizendo, vamos aí ao anjinho, eu pulei aí. Então veja, depois do terremoto e guardas vigiando o túmulo, um anjinho, veja aí na lenda, um anjinho desce do céu e remove a pedra que estava na porta do túmulo. Na porta do túmulo. E esse anjinho, ele fica sentado sobre a pedra. Então veja aí. E depois você vai ver que é tudo diferente em Lucas. Aí o quarto ponto. Essas duas mulheres, Maria Madalena e outra Maria, essas duas mulheres são informadas pelo anjinho de que Jesus ressuscitou, entendeu? E elas ficaram assombradas, porque elas não esperavam a ressurreição de Jesus. Elas foram ao túmulo para encontrarem ali o corpo de Jesus. E elas ficaram assombradas porque Jesus havia ressuscitado. Viu aí a ingenuidade do texto? Pois bem, então essas duas mulheres, quando elas souberam, por meio de apenas um anjinho, que Jesus havia ressuscitado, essas mulheres, veja aí, elas correram com medo. Elas correm com medo para dar a notícia aos discípulos. Veja bem, um anjinho disse a elas que Jesus havia ressuscitado. E elas correram com medo para dar a notícia aos discípulos. E aí veja o outro ponto. Durante a corrida, Jesus aparece a elas, as duas mulheres. Ele é abraçado por elas e Jesus fala com elas. Jesus diz assim: salve, salve mulheres. Eu ressuscitei e quero que vocês digam isso aos discípulos, entendeu? Então, em Mateus, veja bem, Jesus aparece a duas mulheres apenas, Maria Madalena e a outra Maria, entendeu? E Jesus fala com elas. Ele fala com elas e elas abraçam Jesus. Isso em Mateus, entendeu, gente? E em Lucas, tudo diferente, contradições e divergências. E não apenas um anjinho e dois anjinhos, como fala aí o Rodrigo Silva, tudo diferente. E veja aí para você entender. Lucas, veja as diferenças. Em Lucas, veja aí, capítulo 24, ali não foram apenas duas mulheres que foram ao túmulo de Jesus, mas várias mulheres, um exército de mulheres, entendeu? E aí estão aí, veja, em Lucas, foram ao túmulo de Jesus Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e muitas mulheres e outras mulheres que acompanhavam Jesus pela Galileia. Então você vê logo aí a primeira diferença grande. Em Mateus, apenas duas mulheres estiveram no túmulo de Jesus. Já em Lucas, várias mulheres, e não apenas duas. E continua em Lucas aí à direita. Em Mateus, houve um grande terremoto e guardas vigiando o túmulo. Em Lucas, não. Nada de terremotos e nenhum guarda vigiando os túmulos. O túmulo, entendeu? Outra diferença. Em Mateus, apenas um anjinho. Já em Lucas, dois varões. Na pura acepção da palavra, dois jovens. Em Lucas, dois varões, dois jovens. Já em Mateus, apenas um anjinho. Então, o Rodrigo Silva diz que esses dois varões eram dois anjinhos também. Então, veja, dois anjinhos em Lucas e apenas um anjinho em Mateus. E ele diz que as mulheres se atrapalharam nesse número porque elas estavam muito nervosas. Elas estavam assombradas com a ressurreição de Jesus. E aí elas se atrapalharam no número de anjinhos. Só que as diferenças e contradições são muito gritantes
e muitas contradições, não apenas no número de anjinhos, como você vê aí. Muito bem. E o pior agora, veja, em Mateus, duas mulheres, não é? Maria Madalena e outra Maria. Pois bem, em Mateus, essas duas mulheres viram Jesus. Essas duas mulheres abraçaram Jesus. Essas duas mulheres ouviram Jesus dizendo: salve, mulheres, eu ressuscitei. Quero que vocês comuniquem isso aos apóstolos, aos discípulos. Entendeu? Então, em Mateus, grave bem, as mulheres viram Jesus ressuscitado. Em Mateus, as mulheres abraçaram a Jesus. Em Mateus, as mulheres ouviram Jesus falando. Entendeu? Já em Lucas, nada disso aconteceu. Olha a diferença. Olha as contradições. Em Lucas, nada disso aconteceu. Em Lucas, veja abaixo, Jesus não aparece às mulheres. Entendeu? Jesus, em Lucas, grave bem, não aparece às mulheres. E não apenas a duas, a várias mulheres. Em Lucas, as mulheres não abraçaram Jesus. Entendeu? Em Lucas, as mulheres também não abraçaram Jesus, porque não viram Jesus. E as mulheres também não ouviram Jesus. Em Lucas, Jesus nada diz às mulheres, porque as mulheres não viram Jesus. Ele não apareceu às mulheres. Viu aí? As contradições em relação a Mateus. E veja, em Lucas, o discípulo Pedro, ele vai ao túmulo, mas não vê Jesus também. Isso aí apenas no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, nada sobre o discípulo Pedro indo ao túmulo de Jesus. Entendeu? E mais diferenças aí. Veja à direita no final. Jesus aparece primeiramente a dois homens. Veja aí, em Lucas, hein? Totalmente diferente de Mateus. Em Mateus, como vimos, duas mulheres viram Jesus e ouviram Jesus e abraçaram Jesus. Em Lucas, nenhuma mulher viu Jesus, nenhuma mulher abraçou a Jesus. Entendeu? E nenhuma mulher ouviu Jesus falando. Olha as diferenças e contradições. E em Mateus, não aparece o discípulo Pedro indo ao túmulo de Jesus. E aí veja as diferenças. Em Mateus, Jesus não aparece às mulheres. Desculpe-me, em Mateus, Jesus aparece às mulheres e conversa com elas, não é isso? E é abraçado por elas, não é isso em Mateus? Em Lucas, nada. Veja que Jesus aparece primeiramente a dois homens em Lucas, entendeu? A dois homens. Ele não aparece ali, você vê, a mulheres. Os cristãos dizem por aí, você vê pessoas que não conhecem a Bíblia, os cristãos dizem por aí que Jesus apareceu primeiramente às mulheres, não é? Você vê aí, você ouve cristãos dizendo isso aí, que Jesus apareceu primeiramente às mulheres. Esses cristãos não conhecem a Bíblia, não conhecem. 4 evangelhos. Mateus diz ali que Jesus apareceu primeiramente às mulheres, em Mateus, diz isso, entendeu? Em Mateus. Em João, diz que Jesus apareceu primeiramente apenas a uma mulher, em João. Já em Marcos e Lucas, Jesus ali não apareceu primeiramente às mulheres, viu aí? Então Jesus só aparece primeiramente às mulheres no Evangelho de Mateus e no Evangelho de João. Já em Marcos, como vou mostrar depois, no próximo vídeo, já em Marcos e no Evangelho de Lucas, Jesus não aparece primeiramente às mulheres. Jesus aparece primeiramente a dois homens em Lucas, entendeu? Entrando em contradição com o que diz Mateus, entendeu? Ele aparece primeiramente a dois homens em Lucas. Já Mateus diz que ele aparece primeiramente, apareceu a duas mulheres. Viu aí? Então, essas aí são as principais diferenças para o primeiro vídeo. Então, o Rodrigo Silva, ele diz aí, e como ele é um cristão fundamentalista,
ele propaga que a Bíblia é a palavra de Deus e que não possui contradição nem erro. Mas aí estão. A Bíblia é um universo de contradições, de erros, porque são lendas, não são fatos, não são eventos que realmente ocorreram. A ressurreição de Jesus é mais uma invenção dos cristãos e eles foram buscá-la nos textos das escrituras hebraicas, ou seja, nos textos que estão hoje no Velho Testamento, como expliquei aqui. Mais um vídeo e muito obrigado.